Graças a paz, igreja. Irmãos, abramos a palavra do nosso Deus em Judas. Nós iniciamos, após a série nos profetas menores, nós iniciamos agora essa série em Judas e daremos continuidade à exposição dessa pequena epístola. E filhos da aliança, todos vocês, a palavra de hoje, para vocês estarem atentos e registrarem a quantidade de vezes que ela aparece e se repete no sermão, não contando a oração, tá bom? Não conta a oração, só a pregação da palavra. É a palavra comunhão, tá bom? Comunhão. Peça para o seu pai pegar, colocar no papel a palavra comunhão e fique atento ao sermão, marcando todas as vezes que o pastor fazer referência a ela. E depois converse com o seu pai um pouco sobre o que você aprendeu no sermão, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus em Judas, versículo 3. Nós exporemos apenas o versículo 3 nessa exposição e será apenas um aspecto desse versículo. No próximo domingo nós veremos um outro aspecto desse versículo. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção do Senhor. Deus bendito, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra nesse exercício devocional, a Tua poderosa palavra, Senhor, a palavra que nos alimenta, a palavra que é a nossa base, o nosso norte e o nosso guia. Apenas ela, Senhor. Apenas ela tem o poder que o Senhor nos disse que ela tem. E nós nos colocamos diante dela para sermos ajustados, sermos repreendidos, sermos corrigidos, sermos encorajados, sermos consolados, sermos instruídos, ouvirmos sobre o Teu doce amor e a Tua vontade para a nossa vida, para a nossa igreja. Senhor, apesar dessa distância que temos tido um dos outros, não permita que a nossa fé se esfrie, nem nosso amor mútuo uns pelos outros. Senhor, que muito pelo contrário, o ardente desejo de que retornemos à comunhão e ao culto público seja combustível, Pai, para as nossas orações em prol disso. Que o Senhor mova os nossos governadores a tomarem decisões sóbrias e coerentes, Senhor. Que essa doença, esse vírus, possa rapidamente se estabilizar em nossa sociedade, livrando-nos de riscos de vida alarmosos, Senhor, alarmantes. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Nós oramos pedindo que o Senhor nos livre também da tirania. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nós vimos na exposição anterior que Judas, que é o meu irmão de nosso Senhor Jesus Cristo e irmão de Tiago, que foi presbítero, pastor na igreja de Jerusalém, ele escreveu essa pequena epístola a esses irmãos com um propósito. E nós acabamos de ler esse propósito no versículo 3, quando ele diz: Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos, aí ele diz o que é que ele ia falar, sobre o que ele ia falar, qual era o propósito dele? Escrever-vos acerca de nossa salvação comum. Ele pretendia escrever sobre esse assunto para a igreja, e aí ele diz que então, nessa pretensão, ele se sentiu obrigado, na verdade, a tratar de uma outra coisa. Ele ia tratar sobre nossa salvação comum, e então ele diz que sentiu-se obrigado a correspondermos convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, irmãos, ele pretendia falar sobre um assunto, e então ele passou a tratar de outro assunto. Irmãos, só nisso aqui, só nessa pequena nuance que o texto nos mostra, nós já temos uma grande lição para nós, queridos. Essa mudança de última hora nos ensina uma coisa importante. A primeira, queridos, é que às vezes os pastores e presbíteros, eles têm caminhado com a igreja em uma direção, suprindo as suas necessidades espirituais gerais e ordinárias, conforme a palavra de Deus nos diz que tem que ser feito. Porém, irmãos, há situações em que na providência do Senhor algo deve ser tratado de uma forma específica, algo deve ser orientado, deve ser tratado por questões específicas e necessidades específicas momentâneas. E isso aqui, irmãos, essa realidade e esse movimento do nosso irmão Judas,
E essa realidade que os pastores e presbíteros precisam estar atentos, nos mostra a necessidade de nós congregarmos numa igreja local. Porque é exatamente, irmãos, nessa congregação da igreja local, em que envolve o alimentar-se da palavra de Deus, conforme as necessidades específicas daquela comunidade local. Um grupo definido e de irmãos que reconhecem e estão debaixo de uma liderança e são supridos e são pastoreados em suas necessidades específicas. E é sobre isso que nós vamos discorrer hoje, que Judas nos fala nesse versículo, irmãos. Mas nesse primeiro ponto, queridos, algo para a nossa vida é importante aqui. Primeiro, presbíteros, nunca percamos de vista essa sensibilidade expressa aqui pelo nosso irmão Judas. Estejamos atentos, irmãos presbíteros, ao coração do povo de Deus e às suas demandas, para que nós não sejamos como quem fala ao nada ou como é insensível às necessidades espirituais da igreja, do rebanho que o Senhor nos confiou. Nós não somos guiados, e eu preciso deixar claro isso aqui, queridos irmãos presbíteros e a igreja, nós não somos guiados pelo momento ou pela cultura, e isso deve ser deixado claro, mas há verdadeiras necessidades espirituais momentâneas, temporárias ou esporádicas que devem ser supridas. Ora, irmãos, se nós os presbíteros precisamos estar atentos a isso, a igreja, por sua vez, ela sempre deve tirar bom proveito dessa sensibilidade. Veja com bons olhos. Às vezes possa não ser a sua necessidade da sua específica, mas é de outros irmãos da igreja, ou às vezes a comunidade toda está passando por uma situação que precisa ser orientada, precisa ser repreendida, precisa ser instruída ou precisa ser consolada. É o coração de pastor que Deus coloca nos conselhos, um coração pastoral que conduz a igreja a tanto ser orientado nas questões ordinárias, claras e gerais, quanto nas questões específicas e pontuais. É nesse contexto de sensibilidade, então, igreja, dos presbíteros locais, de uma igreja local, que Deus supre as suas necessidades específicas, aplicando tanto as repreensões quanto os consolos das verdades gerais e feridas específicas. Na verdade, irmãos, graças ao Senhor, isso já aconteceu na nossa igreja em algumas ocasiões, de instruções, de temas que precisavam ser tratados, ou de um ponto que a igreja precisava avançar um pouquinho mais. Isso muito natural e sutilmente aconteceu e nós vimos os benefícios que isso traz para nós, irmãos. Como é que nós aprendemos isso? Pelo padrão apostólico. O Judas, como autor inspirado, teve essa mesma abordagem. Eu ia falar sobre questões gerais, sobre a nossa salvação comum, uma coisa importante e fundamental. Mas eu senti que é uma necessidade aqui que eu preciso tratar. Então eu me vejo obrigado a tratar dessa necessidade específica e momentânea que vocês têm passado. E isso também, irmãos, nos ensinou outra coisa. A coisa que nós aprendemos aqui, a segunda coisa, é que a importância da apologética na igreja local. E nós retornaremos a esse ponto no próximo domingo. Mas o ponto aqui, irmãos, é só para vocês entenderem a segunda lição, para nós retornarmos ela no próximo domingo, é que Judas ele ia falar sobre a salvação comum, algo que é central, algo que é basilar. Mas não é por causa disso que ele deixou de tratar de uma outra questão também importante, que é a apologética. Ou seja, quando ele fala, eu exorto-vos a batalhardes diligentemente pela fé, é a expressão bíblica para falar apologética, para vocês defenderem a fé, para vocês atacarem um erro e um engano. Ele deixa de falar disso para falar sobre apologética, mostrando-nos a importância disso, mas isso nós veremos, irmãos, no próximo domingo. O ponto que nós vamos ver hoje aqui, irmãos, que é o que eu chamei de primeiro aspecto desse texto, é o que está por trás desse texto. Essa questão da mudança, com a ênfase aqui na apologética, é o ponto central do texto e nós veremos no próximo domingo. Mas para ele fazer isso, tem uma doutrina anterior que está implícita e sustentando todo esse argumento de Judas aqui, irmãos, que é a doutrina da comunhão dos santos. A doutrina da comunhão dos santos. Ou sendo mais específico ainda, a realidade da comunhão dos santos. De forma, irmãos, a pergunta que a gente precisa fazer é de que forma Judas ele lida com essa doutrina aqui para que ela seja a base desse argumento dele. Ele diz, irmãos, que queria escrever sobre a salvação comum. A salvação comum, que é partilhada pelos santos. A nossa comum salvação. Então veja as designações que ele usa aqui. Mas sentiu-se obrigado, ele diz,
a encorajá-los a batalharem diligentemente pela fé que de uma vez por todas nos foi entregue, ou foi entregue aos santos. Aos santos. Então veja, irmãos, nos dois pontos, o que está por trás aqui da fala de Judas é a comunhão dos santos. Quer o que ele fosse falar sobre a salvação comum, quer o que ele vai falar sobre a apologética, sobre a defesa contra os falsos mestres, ele está tendo por base a comunhão dos santos. O que então, irmãos, o Senhor nos ensina por meio de Judas nessa pequena porção sobre essa realidade da comunhão dos santos? Eu queria primeiro, irmãos, trazer um conceito de comunhão, fazendo um apanhado da Escritura Sagrada, e aqui não há nada melhor para fazer do que a nossa confissão de fé, que fez exatamente isso, para que a partir disso nós possamos ter um norte do conceito bíblico e caminhemos nesse texto. A nossa confissão de fé, irmãos, a partir da Escritura diz o seguinte, no capítulo 26, seção 1: todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com Ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória, e estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no amor interior como exterior. Ou seja, irmãos, a comunhão dos santos se refere à mútua, à íntima e necessária relação dos crentes uns com os outros por causa de Cristo e de outras questões que nós veremos como consequência disso. Ou seja, a comunhão dos santos lida com uma necessária, íntima relação entre os crentes uns com os outros e com Cristo como seu cabeça, e algumas questões que vêm dessa união, né? dessa comunhão. Essa comunhão, então, irmãos, ela é uma realidade espiritual, e aqui é importante para nós entendermos a primeira parte do nosso sermão hoje. Ela é uma realidade espiritual, mas ela é experimentada de uma forma específica. Judas, irmãos, ele nos mostra que tal comunhão, ela reside pelo menos em duas coisas. Primeiro, ele diz, eu escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Nossa comum salvação é o primeiro aspecto que reside essa comunhão, é a salvação comum. O segundo aspecto que ele diz é a fé que foi recebida, professada e deve ser defendida por todos os santos. Então, nesse texto, irmãos, nós temos esses dois aspectos da comunhão que nós vamos nos debruçar. A salvação comum e a fé comum que foi entregue a todos os santos. Nós veremos então, irmãos, essas duas coisas, mas antes dela, eu quero brevemente caminhar nessa doutrina da comunhão dos santos, irmãos, para nós vermos essas duas coisas como desdobrar disso, certo? Então nós veremos na nossa exposição agora, um aspecto geral da comunhão dos santos, e depois a segunda parte do sermão, que ficará no exercício devocional da noite, a comunhão dos santos na salvação comum e a comunhão dos santos na fé. Vejamos então, irmãos, a comunhão dos santos em si mesma, em primeiro lugar. A comunhão dos santos, irmãos, é um benefício, é uma consequência, é uma bênção da obra de Cristo, queridos. Por causa da nossa união individual com Cristo, nós que estávamos longe, fomos trazidos para perto. Nós que éramos alheios à família de Deus, passamos a ser chamados filhos de Deus. Nós que estávamos destituídos dos benefícios da aliança, fomos incluídos nesse benefício. Pela nossa união com Cristo, então, irmãos, Cristo passa a ser... Ele é nosso cabeça e nós somos o seu corpo. E esse corpo, irmãos, é constituído de todos os verdadeiros crentes que professam a fé no Senhor Jesus Cristo. Inclusive, irmãos, que professam a fé em Cristo antes da sua manifestação, como nós que professamos a fé nele depois da manifestação dele. Ou seja, o corpo de Cristo é constituído por todos os crentes espalhados no tempo e no espaço, que estão agora gozando da presença do Senhor. A sua alma goza da presença do Senhor, aguardando a ressurreição do corpo. Esse corpo, irmãos, o corpo de Cristo, não constitui uma casca oca que será preenchida de uma forma imprevisível
por pessoas que escolherem por si mesmas fazer parte da Igreja de Cristo, e aqui vem a posição do arminianismo, ou que receberem os sacramentos mediados pela Igreja, e aqui vem o romanismo. Não, esse corpo não é uma casca oca, ou um ônibus, ou sei lá, qualquer metáfora que normalmente usa, um avião, em que está aqui a Igreja e as pessoas vão entrando nessa casca oca que vai sendo preenchida de uma forma aleatória e imprevisível. Não, esse corpo de Cristo é constituído por células determinadas pelo Senhor, que no tempo certo passam a fazer parte dessa comunidade. Cada indivíduo, como uma célula, compõe esse corpo. Mas também, irmãos, embora sem ser na mesma correspondência, né, o que eu estou trabalhando com o conceito de igreja invisível com igreja visível, nós temos esses irmãos com os quais nós temos comunhão no tempo e no espaço, a igreja invisível, mas essa expressão se dá de uma forma visível no tempo e no espaço e na terra. Você já percebeu então que essa comunhão dos santos, ela é muito abrangente, irmãos? Você, querido, você que está em Cristo, você está em comunhão com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Pedro, Paulo, Irineu de Leão, Santo Agostinho de Hipona, Anselmo de Cantuária, Calvino, John Owen, Thomas Boston e tantos outros santos na história da igreja. A igreja, ela possui íntima comunhão com esses homens, irmãos. Nesse sentido, queridos, esse é o atributo da igreja chamado universal ou católica. A igreja de Cristo é uma igreja católica. Agora perceba, não é o catolicismo romano, que não tem nada a ver que não tem nada de católico em suas pretensões exclusivistas, mas é o catolicismo apostólico. É o verdadeiro catolicismo apostólico. Porém, irmãos, preste atenção aqui. Essa expressão visível no tempo e no espaço, ou a expressão universal da igreja, se dá em uma relação local, em uma relação no ambiente de uma igreja local, por meio da qual nós estamos conectados com o restante da expressão visível da igreja de Cristo. Eu sou irmão em Cristo daquele crente que está lá no Japão e do que viveu nas primeiras décadas do mundo, como foi o caso de Adão e dos seus filhos que creram na promessa do descendente prometido. Eu estou em comunhão espiritual e mística com ele, sim. Porém, irmãos, a comunhão é vivenciada e experimentada no ambiente da igreja local. Ela é experimentada no dia a dia, nas suas expressões externas, pelas quais eu recebo os benefícios dela numa igreja local. A igreja local, irmãos, não foi uma invenção da cabeça de um homem. A igreja local é exatamente o culminar dessa doutrina da comunhão dos santos e da experimentação externa dos benefícios dessa comunhão. Se dá na igreja local, da menor partícula para o corpo de Cristo universal e católico. É na igreja local, irmãos, que estamos debaixo do governo e pastoreio visíveis do Senhor Jesus por meio dos seus oficiais, onde fazemos publicamente a nossa profissão de fé no Senhor, onde recebemos os meios de graça. É na igreja local, irmãos, que nós somos tratados em nossos pecados, consolados em nossas tristezas. É aqui, irmãos, que nós servimos uns aos outros e somos servidos. É na igreja local que nós socorremos e somos socorridos. É na igreja local que nós choramos e lamentamos juntos pelas perdas, oramos juntos pelas súplicas e nos alegramos juntos com as bênçãos e ações de graças. É a igreja local, irmãos. A igreja local é fundamental num processo de crescimento, pois é o meio ordenado pelo Senhor para tal expressão da comunhão dos santos, que é pressuposto aqui, irmãos, na epístola de Judas. E nisso, irmãos, nós temos algumas aplicações para nós. Preste atenção, crente. Em nome de Cristo, como ministro do Evangelho, eu te peço, diante dessa doutrina que nós estamos visto aqui a partir desse versículo, valorize a sua igreja local. Valorize os seus irmãos que estão em comunhão com você na igreja local. Não seja indiferente a ela, nem lide com ela como se ela fosse um clube social ou mais um grupo de crentes, dentre outros grupos com os quais você participa ou você relaciona. Veja ela como uma família da fé com a qual você deve se envolver para ter e dar comunhão dos santos e experimentar o que a comunhão dos santos proporciona. A igreja local, irmãos, não nos foi dada como um self-service,
que usufruímos se quisermos, quando quisermos, como e no que quisermos. Não, queridos, não. É parte essencial da comunhão, da caminhada cristã ordinária, o congregar em uma igreja local. É nela, irmãos, que nós podemos viver ordinariamente todos os mandamentos expressos no Novo Testamento de uns para com os outros, uns aos outros ou uns com os outros. Todas as vezes que você vê esses mandamentos, façam tal coisa uns para com os outros, são mandamentos que expressam a comunhão dos santos. E eles são vividos de uma forma mais vívida e externa no ambiente da igreja local, onde nós temos o contato direto com essa comunhão. Ah, irmãos, e como sofrem os que desprezam, são indiferentes ou letárgicos com isso. O viver em comunhão, queridos, o viver em comunidade é parte da vida cristã. Às vezes, irmãos, estamos em uma igreja local sendo indiferentes a ela, por uma visão totalmente indevida de amor e de relacionamentos. E às vezes, queridos, a gente parece lidar com os relacionamentos com o corpo de Cristo como nós lidamos no mundo. Nós passamos a lidar com os relacionamentos com a ideia de afinidade e amor próprio. São conceitos extremamente egoístas, irmãos, de relacionamento, e não tem espaço para eles na doutrina e na realidade da comunhão dos santos. A ideia é a seguinte: se eu encontrei um ou dois, uma ou duas pessoas que me dão o amor e a atenção que eu quero, e eu dou isso a eles, se eu tenho uma estrita afinidade com alguém, eu não me disponho a amar, a ouvir, a abraçar, além da cordialidade, para servir aos outros. Isso é terrível, irmãos. O corpo visível de Cristo, irmãos, expresso em uma igreja local, não é uma turma de sala de aula, um clube ou simplesmente mais um ambiente local, um âmbito social de trabalho, faculdade, vizinho, que eu me aproximo daqueles que eu tenho afinidade, daqueles que que estão dispostos a me dar amor e eu dar amor àqueles, e se eu encontrar isso eu estou satisfeito. Não, irmãos. Estando numa igreja local, queridos, eu devo esforçar-me para me envolver de tal forma com os irmãos que a vida deles me importe, a ausência deles me afete, a alegria deles me alegre, a dor deles me doa. Eu não espero que outros me amem. Eu não espero os outros me amarem. Eu vou até eles para amá-los. Agora imagine, irmãos, se todos os membros das igrejas locais, se todos em nossa igreja local, irmãos, tivéssemos esse pensamento, estivéssemos unidos nesse ponto. A comunhão dos santos é algo maravilhoso que Deus nos deu. Eu vou amar aquele irmão, eu vou me aproximar daquele irmão, eu vou criar um relacionamento significativo com aquele irmão e vou usufruir dos benefícios de Cristo na comunhão dos santos. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa nós experimentaríamos, queridos. A indiferença, irmãos, o isolamento e o distanciamento não condizem com o viver e o experimentar a comunhão dos santos. É, na verdade, na contramão, irmãos. Queridos, repreendamos essa concepção de afinidade, de amor próprio, de concepções de que eu sou assim. Não, irmãos. É claro que nós não precisamos mudar a nossa personalidade, queridos. Deus nos fez de aspectos específicos, mas nós não podemos pensar que pensamentos pecaminosos por trás disso sejam mantidos. Nós precisamos quebrar qualquer barreira que impeça de usufruir uma coisa que é espiritual. Não é a concepção social humanista, não é a concepção de um pastor, de um teólogo, é a concepção do corpo de Cristo espalhado na terra. A Escritura nos ensina isso. A comunhão dos santos é algo primordial. Como presbíteros, irmãos, devemos nos esforçar, o conselho da nossa igreja, por conduzir a igreja estritamente conforme a palavra de Deus. Todos os conselhos devem se esforçar nesse sentido, irmãos. Conduzir a igreja no que a palavra de Deus diz que deve ser feito em qualquer era ou em qualquer lugar, sem acréscimos ou decréscimos provocados pela cultura ou o espírito da época. E é nesse sentido, irmãos, é fundamental, e nesse sentido de conduzir a igreja pautada na palavra, é fundamental enfatizarmos a ideia e a realidade de relacionamentos sólidos e profundos. Ambiente para se viver os mais de 60 mandamentos de mutualidade, como falei, os mandamentos de uns com os outros. E é por isso que nós insistimos tanto nisso, irmãos.
É por isso que eu tenho insistido tanto e quis trazer esse panorama geral doutrinário dessa doutrina e prática para o que nós vamos ver nos dois tópicos que Judas explicitamente fala aqui. Nós não precisamos, queridos, nós não precisamos inventar nada para promover a comunhão dos santos. Essa não é uma questão de estrutura, de programação ou de agitação. Essas coisas têm o seu lugar. Elas podem ser meios, mas elas não são ponto principal. E a gente não deve se enganar com isso. Não é uma questão de estrutura, não é uma questão de programação, não é uma questão de agitação. É uma questão de coração. Se o coração dos membros da igreja creem nisso e está nisso, então a comunhão virá e tudo mais será consequência. Mas se o coração dos membros não estiverem nessa doutrina e nessa realidade bíblica, das duas uma, ou vamos ficar como animadores de palco para provocar forçosamente e superficialmente algo, ou vamos precisar inventar coisas para também gerar forçosamente isso, ou os presbíteros terão que clamar desesperadamente o tempo todo: crente, ame o seu irmão do seu lado. Viva um relacionamento profundo, não com um ou dois com quem você possa ter mais infinidade, não com uma família apenas, mas com todo o corpo de Cristo. Procure conhecer o nome dele, a sua vida, as suas lutas, as suas aflições, os seus desafios. Venha para a reunião de oração para orar pelo seu irmão e para seu irmão orar por você. É impossível vivermos uma vida cristã saudável, irmãos, negligenciando a comunhão dos santos, lidando com ela de uma forma indiferente. Nós não vamos crescer e progredir se nós não amarmos os santos que congregam conosco em uma igreja local, irmãos. E ainda, queridos, além de tudo isso, é preciso fazer alguns alertas ainda sobre essa questão da comunhão dos santos. Cuidado, irmãos, com as propostas alternativas ou que enfraquecem o papel e a função da igreja local. E aqui, queridos, eu me refiro diretamente, primeiramente, vou elencar outras questões, mas primeiramente aos movimentos paraclesiásticos. Eu mesmo, irmãos, no passado participei de um movimento desses, cujo discurso, especialmente o não oficial, mas o dos corredores, era de inferiorização da igreja local por causa das suas falhas e faltas em algum aspecto do que a Escritura falava. Grupos, irmãos, que exigiam um envolvimento exacerbado para além do devido no serviço cristão, com relações de liderança, manutenção financeira, dinâmica de atividades e dedicação que atrapalhava e atrapalha em muito a relação com a igreja local, cuja mentalidade, irmãos, era de rompimento de paradigmas eclesiásticos. Esse era o discurso por trás do tempo todo, e cujas ações se confundiam em muito com as da igreja local. Obviamente, irmãos, nem todos os grupos que são paraclesiásticos são todos proporcionalmente iguais, mas sem dúvida, irmãos, por experiência própria, eles surgem no mesmo ambiente e sob as mesmas bases. Cuidado, irmãos, com qualquer tentativa de diminuição do papel da igreja local, no qual nós experimentamos a comunhão dos santos. A comunhão dos santos também são experimentados com outros irmãos de outras igrejas locais e com irmãos que eu encontro no dia a dia no meu trabalho. Ela faz parte, elas são anexadas a isso, mas elas nunca podem, de forma alguma, atingir o aspecto ordinário que Deus estabeleceu. Aqui a discussão é do que é ordinário e do que é extraordinário, do que pode ser e vir, mas o ordinário tem que ser mantido sempre, em toda e qualquer situação. Na história da igreja, nem sempre existiu movimentos paraclesiásticos ou grupos paralelos à igreja, mas sempre existiu a igreja local, porque esse foi o meio ordinário pelo qual Deus se relaciona, os irmãos se relacionam uns com os outros e têm a comunhão dos santos. Cuidado também, irmãos, com outro perigo que solapa a unidade da igreja local, que é o que é disponibilizado na internet. E isso tem sido, irmãos, uma outra tentação na diminuição da comunhão dos santos. Com isso, irmãos, alguns chegam até a quebrar o aspecto da fé comum, que nós veremos no terceiro ponto dessa exposição. Pois eles, bebendo de todas as fontes possíveis, até mesmo, e ainda que ortodoxas, em maior ou menor grau, como num self-service teológico, pega um pouquinho ali, pega um pouquinho aqui, bebo de um teólogo tal aqui, bebo um pouquinho dali, e aí no final formam um mosaico de doutrinas e práticas, fazendo-se autopastoreados e muitas vezes causando secção na igreja local. Muitas igrejas pelo Brasil, irmãos, estão sendo dilaceradas e afetadas por causa do não cuidado com esse aspecto, queridos. Cuidado, irmãos, e especialmente os jovens da nossa igreja, que inevitavelmente os jovens
somos sempre mais propensos a essa questão do contato na internet, as coisas que estão sendo disponibilizadas nessa área teológica. Mesmo com o que se oferta, jovens, com o selo de teologia reformada, cuidado, há muitos benefícios, e quanto a esses, o Conselho incentiva, especialmente sobre a orientação e o crivo doutrinário e pastoral do Conselho. Não é tirania, não é usurpar aquilo que não nos pertence, é o cuidado com a doutrina e a unidade da fé na igreja local, que expresse a nossa unidade federativa na igreja presbiteriana. Porém, irmãos, ainda assim, há perigos sutis à comunhão dos santos, que pelo tempo não posso me desenvolver um pouco mais essa questão, apenas estabelecer esse alerta. E o último alerta é cuidado com os desigrejados, irmãos. Essa talvez, queridos, é o maior perigo de todos, ou melhor, é onde desemboca tudo isso que nós falamos até aqui de desprezo para com a comunhão dos santos em uma igreja local. Essa é a maior expressão da comunhão dos santos em nossos dias, irmãos. Os desigrejados, queridos, eles veem a igreja local como desnecessária, uma invenção de homens e qualquer outra coisa do tipo, menos o que nós temos argumentado aqui, que é o meio ordinário pelo qual Deus estabeleceu para que nós tenhamos comunhão uns com os outros, a comunhão com a igreja de Cristo. A igreja, irmãos, eles dizem, é Ele mesmo. Ele escolhe os seus próprios pastores como quem escolhe diariamente uma roupa nova. Ele cultua pelo YouTube com os seus pregadores prediletos, cada domingo um diferente. Não está sob uma liderança local e um pastoreio. Conduz a si mesmo. Isso é muito grave, irmãos. Isso já tem se alastrado no Brasil há décadas e diversos pastores têm se levantado contra essa visão terrível de eclesiologia, que é fruto de uma imaturidade teológica e fruto, na verdade, de um coração que não quer submeter a palavra de Deus. Cuidado, irmãos, para que mesmo sendo contra os desigrejados, nós não hajamos como um. A comunhão dos santos, irmãos, é algo precioso que o Senhor nos deu. Tanto que é a base dos dois aspectos que Judas ia tratar aqui. Quer seja da salvação, quer seja da batalha pela fé, é a nossa salvação comum da comunhão dos santos. É a fé comum da comunhão dos santos. Nós, irmãos, vivemos... As teorias humanistas perceberam uma coisa que a Escritura já falava há muito tempo. Nós precisamos de uma identidade, né? Nós nos envolvermos com um grupo. A identidade do crente não é as secções que são inventadas. A identidade do crente é a igreja de Cristo. É a esse grupo que ela pertence. E não precisa nem fazer essa divisão que tem se feito. Esse aqui é um jovem, é um crente jovem, é uma mulher, é um homem. Não, é a família de Cristo. Essa é a minha identidade. Eu não faço parte de grupos alternativos, eu não faço parte de grupos filosóficos. O meu grupo é a igreja de Cristo, é a igreja do Senhor. A igreja local, irmãos, ou melhor, por isso, a ênfase do conselho, irmãos, dessa igreja tem sido no orgânico, não na secção, na unidade, não na separação, na inter-relação, idade, sexo e momento de vida, e não na segregação e isolamento, no incentivo às ocasiões simples de comunhão, como ir a uma lagoa juntos, como participar de uma refeição juntos, como estudar um livro juntos, aspectos simples que favorecem a comunhão e o serviço simples, mútuo uns aos outros. E nós temos visto o benefício, irmãos. Vemos sim isso como mais bíblico e próximo da realidade neotestamentária, que é o nosso padrão. E eu afirmo isso, irmãos, nesse aspecto da aplicação da comunhão dos santos, para dar mais encorajamento e fortalecer a convicção da nossa igreja de que esse é o caminho que nós devemos andar por causa da comunhão dos santos. A igreja local, irmãos, é um ambiente na qual desfrutamos efetiva e externamente da comunhão dos santos, em todos os seus aspectos. Irmãos, que após esse isolamento, queridos, retornemos mais desejosos de viver a comunhão, de amar e sermos amados, de servir e sermos servidos. Nós não precisamos inventar nada para isso, irmãos. Basta amar, basta ser, basta querer. Onde nosso coração estiver, ali nós estaremos, irmãos. Se estiver no amor aos irmãos, se estiver nesses irmãos que ombro a ombro, dia do Senhor, dia do Senhor, louvam ao Senhor, a comunhão surgirá tão fluidamente, tão naturalmente, como a água que surge de uma fonte.
Se você tem amado e vivido isso, e experimentado as coisas maravilhosas dessa realidade, seja encorajado com tal exortação a perseverar e a continuar usufruindo ainda mais da comunhão dos santos. Se você tem sido negligente, receba a repreensão do Senhor e mude. Aproveite o retorno que tão logo a gente espera que o Senhor nos dê para agir de uma forma bíblica e verdadeira no tocante a isso. Veremos ainda então, irmãos, a comunhão dos santos no tocante à salvação e à fé comum. Especificamente então, irmãos, é que eu quis dar nesse primeiro momento da exposição uma visão geral da comunhão dos santos, para então nós irmos nesse aspecto específico que é a salvação comum. Essa salvação comum, ela diz respeito a todos aqueles que professaram a fé em Cristo. Veja, Judas, irmãos, Judas ele enfatiza um primeiro aspecto aqui. Eu quis falar sobre a nossa salvação comum. A salvação comum, irmãos, é a salvação que partilhamos. Somos indivíduos salvos, mas somos um povo salvo. Somos salvos da mesma perdição e estado de pecado e miséria. Nós somos salvos para o mesmo destino. Nós somos salvos pela mesma obra do mesmo Salvador, pelo mesmo aplicador, o Espírito Santo, pelo mesmo originador, Deus Pai. Por isso, irmão, nós podemos dizer que temos uma salvação comum, não uma salvação subjetiva, específica de cada um tem a sua salvação, não, é a salvação comum da Igreja de Cristo. Todo aquele que foi objeto da obra salvífica da Trindade possui uns com os outros a salvação comum. São todos co-herdeiros da mesma graça, da mesma salvação. Algo fundamental, irmãos, nessa salvação comum é a obra do cabeça comum do povo de Deus, Cristo. É com base nisso, irmãos, por exemplo, que afirmamos como presbiterianos que a igreja não é uma realidade apenas do Novo Testamento. Ela é uma realidade do Antigo Testamento desde Adão. Todo aquele que confiou em Cristo, prometido ou chegado ou pregado, porque ele já ascendeu aos céus e está à destra de Deus Pai, todos esses comungam da salvação comum. É uma só salvação. Grupos teológicos inventaram a separação entre Israel e igreja, propondo um caminho de salvação diferente para o caminho de salvação da igreja. Para a igreja, Deus providenciou um caminho de salvação. Para Israel é outro caminho de salvação. Não, isso não é bíblico. A salvação é comum. Todos aqueles que chegaram ao mesmo destino da eternidade, da benevolente presença de Deus, chegou por meio do mesmo Salvador. É a salvação comum. Sabe qual é a implicação disso, irmãos? Nós passaremos a eternidade no mesmo destino salvífico, louvando o mesmo Salvador pela mesma obra de salvação. Qualquer um de nós, irmãos, pode ir a partir, passando pela morte, caso Jesus não volte antes. Essa comunhão, irmãos, será interrompida apenas no tocante à administração externa, mas espiritualmente será continuada até o fim. Daqui para a eternidade ela romperá e nunca mais será interrompida. Você tem alguém querido que morreu no Senhor, isto é, que morreu como crente no Senhor? Saiba que a doutrina e a realidade da comunhão dos santos é um consolo para o nosso coração nessa situação, irmãos. É um consolo para o nosso coração. Nós nos reencontraremos e desfrutaremos dela, e isso nunca mais será cessado. Nós voltaremos a nos reencontrar e usufruiremos externamente dela com corpos glorificados, e isso nunca mais cessará. A morte, irmãos, diante da comunhão dos santos, passa a ser um até logo e não adeus. Se qualquer um de nós, irmãos, se qualquer um de nós na nossa igreja local tiver a sorte de ser tomado pelo Senhor antes, aconselhemo-nos mutuamente com isso, que as lágrimas sejam de saudades, jamais de desesperanças, que as lágrimas reguem a convicção de que nos reencontraremos novamente numa situação infinitamente melhor, como diz a letra de um conhecido cântico cristão brasileiro. Ó Pai,
Eu queria tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória ao autor da minha fé. A salvação comum, irmãos, nos permite cantar cânticos dessa natureza com fé e esperança. A salvação comum permite-nos passar pela morte com a visão correta do que ela é. Ela vai me fazer usufruir de maneira muito mais abundante da comunhão dos santos. Um só corpo, porque temos uma só salvação, a salvação comum. E Judas, irmãos, ainda fala sobre a fé. A fé que foi recebida, professada e que vai ser defendida, que deve ser defendida. Ele diz, me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé, irmãos, que foi entregue aos santos pelos profetas e apóstolos, é a fé que deve ser professada, que deve ser defendida, como nós veremos no ensino de Judas posteriormente, no próximo sermão. Esse é o fundamento, irmãos, para a comunhão dos santos, que pelo relativismo da nossa cultura tem sido deixado de lado. E qual fundamento eu me referindo? A fé. Veja, o fundamento espiritual, a realidade basilar de tudo isso é a obra de Cristo e Ele como cabeça. Mas a expressão pública dessa comunhão dos santos se dá pela fé. É a expressão externa dessa comunhão. Por fé aqui, irmãos, Judas se refere a um conjunto de ensinos e doutrinas. No Novo Testamento, irmãos, fé ela é tomada de pelo menos duas formas. Ou ela pode ser no sentido de confiança, de instrumento pelo qual eu recebo a salvação, ou uma atitude de disposição para com Deus. Esse aqui é o primeiro aspecto. O segundo aspecto da fé é a fé como doutrina, como um conjunto de ensinamentos que foram entregues dos profetas e pelos apóstolos para a igreja de Cristo. É por isso, irmãos, que nós temos uma confissão de fé. A nossa confissão de fé de Westminster ela é uma expressão doutrinária, é uma confissão de doutrina. E é nesse segundo sentido aqui, irmãos, que Judas usa aqui a palavra fé. Judas nos diz, irmãos, que essa fé ela foi entregue, mostrando, irmãos, que ela nos é dada ou repassada. E especificamente é uma referência implícita aos apóstolos, que foram aqueles que entregaram esse ensino e que receberam de Cristo. Por isso é uma fé entregue, em outras palavras, é uma fé apostólica. Não é uma fé e não pode ser, e se for, não é a fé verdadeira, uma fé tirada da cabeça das pessoas. Uma fé que ele recebeu, que qualquer pessoa que se levantou e disse assim, eu recebi uma revelação do Espírito Santo, recebi uma nova revelação de um anjo, a minha opinião, a minha tradição. Não, a fé que foi entregue é um conjunto de ensinos que estão resumidos nos escritos dos profetas e nos escritos dos apóstolos. Essa é uma marca essencial, irmãos, para entendermos a nossa unidade ou a nossa comunhão na fé. A fé comum dos santos. A fé verdadeira é uma fé apostólica. Ela deve estar coerentemente em todas as partes de acordo com o ensino apostólico. E a única fonte da fé apostólica é a Escritura Sagrada. Quanto mais coerente, mais fielmente apostólica, quanto mais coerente com a Escritura, mais fielmente é uma fé apostólica. E disso, irmãos, temos algumas aplicações importantes aqui, irmãos, que nós veremos mais tarde. Agora, o ponto, queridos, que deve ser deixado claro, é que qualquer outra proposta que levante uma outra fonte de fé, senão a fé que foi entregue pelos apóstolos, qualquer outra proposta, ela já automaticamente se coloca fora da fé apostólica. Se o indivíduo se levanta para dizer que tem uma nova revelação, se o indivíduo se levanta para dizer que tem uma outra fonte igual ao dos escritos apostólicos e dos profetas, com uma tradição, ele já automaticamente se coloca fora da fé comum dos santos, da fé apostólica. Depois, então, irmãos, Judas disse que essa fé foi entregue de uma vez por todas. Irmãos, isso aqui é fundamental para nós entendermos esse aspecto que eu acabei de falar. Aqui, irmãos, ele nos mostra o aspecto estático da fé.
ela não está sendo entregue, ela não está sendo construída. Não, o pacote fé apostólica, esse pacote foi entregue de uma forma visível e reconhecida. Embora, irmãos, a doutrina e o ensino possa ser desenvolvida em sua compreensão, implicações e aplicações, não o pode ser aumentada em seu conteúdo. Isso aqui será importante, irmãos, para nós entendermos o que Judas vai falar mais à frente sobre divisões, sobre algo terrível que tem acontecido no meio da Igreja de Cristo e da Igreja brasileira, e até mesmo no meio de igrejas reformadas, uma não compreensão correta disso, gerando facções e divisões desnecessárias no meio da Igreja. Tudo isso, irmãos, suscita algumas questões sensíveis e delicadas. A fé professada é a unidade da nossa comunhão. Por isso, irmãos, a necessidade de credos e confissões, os quais, de forma clara, sistemática e objetiva, expressam o entendimento correto das doutrinas e doutrinas basilares e essenciais ensinadas na Escritura Sagrada, irmãos. Por isso, queridos, por exemplo, as igrejas presbiterianas, como a nossa, no mundo todo, sempre subscreveram os padrões de fé de Westminster. Embora em tempos recentes, muitas dessas denominações presbiterianas espalhadas pelo mundo abandonaram tais padrões por causa do liberalismo teológico. Nós temos, irmãos, comunhão uns com os outros em torno dessa expressão de fé que resume e explica a fé genuinamente apostólica. E disso, então, irmãos, surgem duas questões práticas, né, que podem surgir no nosso coração enquanto nós meditamos sobre isso. O que, então, é a fé essencial para essa comunhão com os crentes de diversas outras tradições, né, diversos outros segmentos? E como ficam os irmãos que não subscrevem o Westminster, por exemplo, né? Porque aí pode pensar, pastor, você está falando que... Pode parecer que você está se contradizendo, porque você acabou de falar de uma unidade maior, e então o senhor fala da expressão da igreja presbiteriana na confissão de fé de Westminster. Como é que nós lidamos com isso, irmãos? A discussão, irmãos, do que é essencial, ela possui duas posições. Deixe-me destacá-las. Ela possui duas posições aqui, irmãos. Uma, vê que crer na Trindade e na dupla natureza de Cristo em uma só pessoa, conforme expressa nos credos ecumênicos, é o essencial. Outros vão dizer que apenas isso não basta, mas além disso que é importante, a doutrina da salvação, que é ou não condizente com as primeiras verdades da Trindade e da natureza de Cristo. Quanto a isso, irmãos, eu penso que é o correto, à luz de uma reflexão de autores que se debruçaram sobre esse tópico, que a fé trinitária e que expressa a dupla natureza de Cristo é o essencial do essencial. Porém, não se deve parar em uma expressão externa apenas. Mas quando alguém se levanta, eu professo a Trindade, eu professo a dupla natureza de Cristo em uma só pessoa. A pergunta é, o que é que você entende por isso então? Porque a expressão externa, irmãos, não dá a estrutura. Mas, às vezes, quando nós perguntamos o que é que você entende por isso, por essa estrutura sistemática da doutrina, aí você vai ver o entendimento que você tem por trás daquilo ali, ainda que externamente é a mesma coisa, é um entendimento que assustaria os ouvidos daqueles que estão encharcados da Escritura Sagrada. Por isso, irmãos, creio sim que não apenas isso, a doutrina da Trindade e a doutrina da natureza de Cristo, que são o essencial do essencial, isso aqui é a base lá para tudo, mas também deve ser colocado como um crivo a mais, embora não com tanta proporção quanto essas duas, o crivo da soteriologia, pois ou está ou não está em conformidade com a doutrina da Trindade e da dupla natureza de Cristo. E antes disso, o próprio apóstolo Paulo anematizou os que não professavam a mesma doutrina da salvação que ele estava ensinando lá no Evangelho. Gálatas, veja por favor Gálatas. Gálatas capítulo 1, os Gálatas estavam lidando com um grupo de pessoas que se diziam cristãs, chamados judaizantes, que estavam dizendo que crer em Cristo apenas não era suficiente, era necessário que eles crescem em Cristo e guardassem as leis cerimoniais dos judeus. Sabe o que Paulo fala desses? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E outro evangelho aqui, irmãos, é o hetero-evangelho. Né? Os irmãos já devem lembrar que no ensino médio a gente aprendeu essas palavrinhas, né? Homo,
homogêneo e heterogêneo, né? Homogêneo é um outro de mesma natureza e heterogêneo é um outro diferente. Aqui Paulo diz que a palavra grega é essa, é um outro evangelho, é diferente do que eu tenho falado. E o que ele está tratando sobre esse evangelho? Ele não está falando da Trindade, ele não está falando da natureza de Cristo, ele está falando da doutrina da justificação pela fé somente. Você dizer que crê em Cristo para a sua justiça não é suficiente, mas você precisa fazer outra coisa, seja anátema. Paulo está falando. E é com base nisso, irmãos, em outros princípios, que penso que o crivo correto para a unidade dessa fé não é simplesmente a doutrina da Trindade e a natureza de Cristo, mas também a doutrina da soteriologia que flui disso, que flui dessa doutrina. Os que defendem, irmãos, apenas o que os credos dizem da forma mais genérica possível, terminam por abrir um guarda-chuva bem grande que legitima ser chamado cristão aqueles que não são cristãos e estão longe do ensino bíblico. Entender que essa questão envolve não apenas a casca, mas o sentido por trás e o aspecto soteriológico coloca as coisas em seu devido lugar e reflete mais o crivo apostólico para a nossa comunhão na fé. E respondendo a outra questão, irmãos, quanto aos que não subscrevem os padrões de Westminster, queridos, isso não tem nenhum problema para nós, presbiterianos, que são confessionais estritos. Até o capítulo 19, irmãos, dos 33 capítulos da Confissão de Fé de Westminster, ele trata da Trindade, da Cristologia e da Escritura, que é fundamental também aqui, e a doutrina da salvação. As doutrinas que eu disse que são essenciais, exatamente essas. Embora com pequenas nuances, irmãos, o que professamos, outros irmãos batistas congregacionais o professam. A diferença, irmãos, não está a diferença entre nós está na concepção de governo de igreja, de magistrado civil, dos sacramentos, do culto, do casamento e da escatologia. Não é que essas questões não sejam importantes, elas são importantes. E nós cremos que quanto mais próximos à expressão bíblica, e nós cremos que o Westminster é o mais bíblico, mais tranquilos nós viveremos a nossa vida, mais fiéis em alguns aspectos nós seremos ao nosso Senhor, mas isso não desqualifica o outro de não cristão, de ímpio ou de uma igreja apóstata. Não, tais coisas elas são importantes e nós cremos que nós estamos certos, irmãos, como presbiterianos da nossa profissão de fé, e que professar o correto nos traz menos problemas na vida e que nós devemos sim lutar, argumentar e nos posicionar em torno dessas questões. Porém, irmãos, discordar de nós nesses pontos não desqualifica um irmão de outro segmento. Somos irmãos em Cristo. Por isso, podemos nos referir aos batistas, aos congregacionais e outras igrejas genuinamente fundamentadas na Trindade, na obra de Cristo, na doutrina correta da Escritura e na salvação pela comunhão dos santos da fé comum, que foi confiada e deve ser preservada. As denominações, irmãos, e as doutrinas, elas caminham num sentido de mais próximo ou menos próximo, mais fiel ou mais coerente à fé apostólica. Enquanto está nesse espectro, é a igreja de Cristo, mas possa ser que ela chegue num ponto de apostasia. Aqui é um conceito que a nossa confissão traz, irmãos, da palavra de Deus, de igrejas mais puras e menos puras. As igrejas mais puras e menos puras, elas são igrejas de Cristo, até que qualquer uma dessas chegue a um ponto em que ela não está simplesmente numa relação de pureza, mas ela é totalmente impura ou abertamente impura em muitos aspectos da sua fé. Ela pode ser mais ou menos coerente com a fé apostólica nas Escrituras. Enquanto, irmãos, se mantiver essas bases, elas são cristãs e nós temos comunhão com ela. A questão aqui, irmãos, é muito ampla e complexa. Porém, para a nossa aplicação aqui, isso é suficiente. Nós vamos voltar a esse aspecto, porque o próprio Judas vai falar sobre isso mais na frente, sobre uma das marcas dos falsos mestres, que é a divisão, que é o sectarismo, e nós podemos discorrer um pouco mais sobre isso. Isso não é uma questão de pouca importância, irmãos. Nós vivemos numa cultura que tem lidado com essas coisas de uma forma equivocada. Por isso, crente, diante de tudo isso que nós vimos aqui, se você tem um espírito sectário e despreza esses irmãos por não concordar com você nesses outros pontos importantes, mas que não são essenciais, são secundários, são importantemente secundários, mas não são a base da salvação. Você é chamado a se arrepender e a não trincar o vínculo da unidade da fé em Cristo. Mas há duas outras questões aqui, irmãos, que são as divisões, como eu falei, e a questão da nossa comunhão com outras vertentes do chamado histórico
históricas do cristianismo, como o romanismo e seitas que chamam para si esse título de cristãs. Nós vamos voltar a esses tópicos com profundidade quando Judas tratar sobre isso, irmãos. Mas até aqui, queridos, que tenhamos firmeza, zelo e amor pela comunhão dos santos expressa na igreja local. E os dois aspectos que Judas nos trouxe aqui, a nossa salvação comum e a nossa fé comum. Essas coisas elas são base para nós fazermos parte do corpo de Cristo espalhado no tempo e no espaço. Crente, ame a comunhão dos santos, ame a sua igreja local, ame o corpo de Cristo, porque amando você ama o próprio Cristo, porque Cristo ama os seus irmãos. Cristo ama o seu próprio corpo. Deus nos abençoe, irmãos. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse ensino maravilhoso da parte do Senhor. Nós estávamos alheios a tudo, nós estávamos distantes de Ti e fomos trazidos para perto. Nós estávamos caminhando no mundo, conforme o apóstolo Paulo diz, odiando e sendo odiados, e o Senhor nos colocou numa família e nos trouxe a uma comunhão. Obrigado, Senhor. Obrigado por isso. Que o Senhor nos dê um coração que ame essa realidade, que viva essa realidade, que deseja e sinta falta dessa comunhão que nós temos vivido, Senhor. Se porventura o nosso coração está alheio a tudo isso, indiferente aos nossos irmãos que nós não temos visto, Senhor, que o Senhor nos repreenda e nos mude, que o nosso coração ame aqueles que o Senhor ama, que nós vivamos verdadeiramente e intensamente o amor de Cristo para com uns para com os outros no ambiente da igreja local, Senhor. Nos faz ser a igreja presbiteriana Manancial do Natal, uma igreja vívida nos aspectos do relacionamento, fiel na doutrina e fiel no relacionamento mútuo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.